Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre o segundo livro do Jung que eu li, A Prática da Psicoterapia. Então, A Prática da Psicoterapia é um livro com 9 capítulos, onde Jung trata de várias questões como a evolução da psicoterapia, as dificuldades da psicoterapia, como ela era vista na época, né? Uma certa resistência, um certo preconceito. E no primeiro capítulo ele fala sobre os princípios básicos da psicoterapia. Eu fiz algumas anotações aqui porque é muita informação e às vezes fica complicado de lembrar tudo e trazer exatamente não, mas mais ou menos como é o livro, né? Na primeira parte ele fala sobre os princípios básicos da psicoterapia, onde ele traça ali uma ideia sobre o tratamento genérico, o tratamento individual, coisas que são comuns a todos, né, e outras que eu acho que é a grande maioria, né, que cada paciente reage de uma forma diferente. Ele fala da terapia por sugestão. Não sei se essa terapia por sugestão ainda existe, né? É a terapia onde o terapeuta fala para o paciente as coisas para influenciar ele a mudar uma atitude ou a entender um certo problema, algo desse tipo, né? Ele fala também sobre a descoberta de Freud sobre o ponto cego em alguns analistas, onde às vezes o preconceito, um determinado preconceito, uma experiência de vida faz com que o terapeuta não consiga, entre em conflito com o paciente, não consiga enxergar certas coisas, não consiga ir além. E isso pode ser um problema para o tratamento, né? Ele traz um pouquinho sobre a análise dos sonhos também nesse primeiro capítulo, fala mais um pouco sobre os arquétipos e diz que quando um paciente consegue, ele fala sobre as neuroses e diz que quando um paciente consegue entrar de um certo modo em acordo ou trazer um pouco do inconsciente dele à tona, as neuroses diminuem. Com a psicoterapia evoluiu, as diversas ideias que haviam, assim, foi um boom, uma explosão daquela descoberta da psicanálise, que já tinha vindo já de algum tempo, acho que veio desde o tempo quando Charcot começou a fazer aquelas hipnoses e aí impressionou Freud. Imagino que seja dessa forma. Eu ainda tenho que ler muita coisa ainda para poder dizer com mais precisão esse tipo de coisa. Ele fala também sobre o que a psicologia achava no começo, né, quando as pessoas tinham problemas de neurose, histeria, coisas assim, que não passava de um produto da imaginação. Por isso que eu acho que no início, antes da psicanálise, os tratamentos eram feitos à base de banhos termais e algumas coisas assim. Eles parece que se preocupavam mais com a parte física. É como se a pessoa ela não está bem, ela está tendo ataques de histeria, ou está tendo algum problema, precisa ser tratado o corpo. E eu acho que a psicanálise ela veio para tratar a alma. Realmente conseguiram entender, né, com o tempo, de que o problema não era físico, mas era psíquico mesmo. Tanto que ele diz aqui, a consciência das causas exigidas pela terapia freudiana se tornou condição básica para todas as terapias, né? Ele fala, como eu disse, como a terapia foi mudando, na medida que eles foram se aprofundando e conhecendo um pouco sobre os problemas psíquicos, eles foram aperfeiçoando a terapia, assim como todas as coisas que evoluem, né? A medicina também dessa forma, na medida que você vai se aprofundando naquilo ali, você vai aperfeiçoando, vai mudando, vai tomando outros rumos. No terceiro capítulo ele faz umas críticas fortes a Freud. Só agora nesse segundo livro que eu vi ele fazer uma crítica a Freud, porque até então parecia que ele sempre teve assim, uma admiração muito grande por Freud. Ele fala que Freud tinha uma visão, se eu entendi bem, tinha uma visão negativa, porque ele via que os problemas, muitas das questões assim que são bizarras, horríveis de se trazer à tona, ficavam recalcadas, ficavam reprimidas no inconsciente. Mas Jung acreditava que se Freud tivesse ido mais longe, tipo, existe algo a mais do que o inconsciente, que seria o inconsciente coletivo. E no inconsciente coletivo você pode encontrar coisas que são maravilhosas em relação à história da humanidade, ao ser humano, né? Então não é só o lado negativo. Ele fala também sobre quando Freud acreditava que trazendo lembranças reprimidas da infância poderia ser uma forma de encontrar muitas curas, mas que isso, com o passar do tempo, foi descartado, que Freud percebeu que não era só isso.
Não era só trazer lembranças da infância que poderia curar um paciente. No capítulo 4, em Os Objetivos da Psicoterapia, ele fala sobre as diversas, como eu disse assim, as diversas linhas que tinha, os diversos pensamentos, as diversas escolas que estavam surgindo sobre psicoterapia, psicanálise. E ele fala também sobre que muitas ideias eram negativas, que realmente não funcionavam, mas que daquele mesmo pensador, de repente, tinha ideias também que eram positivas. Que se juntasse tudo, no final das contas, saía algo de positivo. Que quer dizer assim, tinha coisas que ele discordava em Freud, mas tinha muitas que ele achava que eram fantásticas, né? Assim como em Alfred Adler, né? Ele fala também sobre a diferença entre tratar jovens e tratar pessoas já passadas da meia-idade. Achei muito interessante isso. Ele fala sobre a neurose do jovem, né? Que é o medo da vida que ainda vai vir pela frente, das coisas que ele ainda vai descobrir, e depois de uma certa idade, o medo da morte, quando a vida começa a subida e depois a descida, né? Então são visões diferentes, e que o tratamento deve ser de forma diferente. Você não deve tratar uma pessoa de passado da meia idade como se fosse um jovem e vice-versa. Tem que saber essa diferença. Tanto que ele diz que o sapato que serve num pé aperta no outro. Ele fala sobre cada paciente tem que ter um tipo de tratamento. O psicoterapeuta ele não pode ter muitos objetivos, quer dizer, vou tratar dessa forma e dessa forma. Na verdade, ele acreditava que tem que ir tratando conforme vai fluindo a terapia, conforme você vai conhecendo o teu paciente, porque cada paciente é de um jeito diferente, cada paciente dá para ser tratado de uma forma. Ele fala um pouco sobre como a consciência ela encobre a realidade das coisas. Talvez ele esteja querendo dizer que a nossa realidade seja o nosso inconsciente coletivo, mas que a consciência, essa que a gente desenvolveu, que se tornou pessoas civilizadas, essa consciência ela cria regras e repressões e várias coisas que impedem você de ver quem você realmente é, os teus profundos sentimentos. Acho que é isso que ele quer dizer. No capítulo 5, Os Problemas da Psicoterapia Moderna, ele fala uma coisa que é muito interessante, assim, sobre, tipo, você precisa dividir um pouco dos teus sentimentos, um pouco dos teus segredos com alguém. É óbvio que você não vai chegar e vai dividir com qualquer pessoa. Você precisa encontrar alguém de confiança. Se você guardar, se você tiver algum problema, se você tiver alguma questão realmente que te causa muita angústia, sofrimento, e você não divide isso com ninguém, isso pode fazer muito mais mal ainda. Então, nós como seres humanos, precisamos dividir, nós precisamos falar, nós precisamos colocar um pouco para fora aquilo que aperta o nosso coração. Ele fala sobre a transferência nesse capítulo também, e ele diz que às vezes um paciente ele transfere, ele traz à tona os seus problemas para o terapeuta, mas acaba criando uma fixação pelo terapeuta. A terapia acaba virando o problema. Ele transfere o problema para a terapia e a terapia acaba se tornando o problema. Fala também que o médico, o terapeuta, o psicólogo, ele precisa também ter um acompanhamento psicológico. Ele também precisa se tratar. Ainda mais porque eu acho que ele recebe muita influência dos pacientes, né? Muita transferência, muita contra-transferência, enfim. São dois seres humanos. E não tem como você escapar de ser influenciado de um certo modo, às vezes, pela emoção do paciente ou o paciente ser influenciado pela transferência, né? Por aquele ato que ele está revelando coisas ali para o terapeuta que às vezes ele não falou para ninguém, às vezes ele nem tinha pensado, surge durante a terapia. Depois, em Psicoterapia e Visão de Mundo, ele fala sobre como o terapeuta deve lidar com questões do inconsciente e inconsciente coletivo. Ele fala também que as instituições, né, as escolas, as universidades, não dão uma atenção que deveriam dar para as questões da psique. Ainda não tem assim uma coisa... Ainda mais porque havia muito, como ele conta ali, havia muito preconceito, né? Muitos acreditavam que isso não era uma coisa para se dar atenção. Dar atenção em questões de
medicação do corpo, é alguma coisa física, executava ainda muito na questão física, né? No capítulo 7, a medicina e psicoterapia, ele faz uma comparação entre como é feito um diagnóstico, como é feito um tratamento na medicina e como é feito um tratamento e um diagnóstico na psicoterapia. Hoje em dia já sabe que isso é bem diferente, né? Já sabe mais ou menos como é que funciona. O médico, ele vai te pedir os exames, vai olhar os exames, já vai te receitar os remédios, aquela coisa toda. Psicoterapia não, tem que ser trabalhado, vai. Depois de, às vezes, muito tempo de psicoterapia, que começa a se entender o que precisa melhorar, o que realmente precisa ser feito. Aí no capítulo 8, sobre psicoterapia e atualidade, ele fala sobre de que mundo vem o paciente, né? Ele fala sobre as questões sociais que devem ser levadas em conta também, o mundo que ele vive, as questões que estão influenciando a cabeça dele, o todo, entende? Não apenas a questão individual dele. Ele fala também sobre a imago. A imago eu não entendi muito bem ainda, não tenho certeza se eu entendi, mas a imago é tipo... Ele fala sobre os rituais de iniciação. Ele fala sobre quando o filho deixa de ser filho, não, deixa a família e passa a ser pai. Né? Não é mais só filho, ele é pai também. Eu quero dizer assim, às vezes quando deixa a família para se tornar um adulto, se desprende do pai e da mãe. E a gente cria, na verdade, é criado várias coisas para que a gente substitua isso, tipo... o meu pai passa a ser o padre, passa a ser o papa. O meu pai passa a ser o terapeuta. Entende? Essa transferência que a gente tem, talvez seja isso, a imago, seja essa transferência que é feita. Né? E ele fala quando o paciente transfere, tipo, ele passa a ser o pai do paciente no inconsciente. Né? E no último capítulo, Questões Básicas da Psicoterapia, ele volta outra vez naquela questão do ponto cego do terapeuta. Ele fala que o que o médico não consegue ver em si, não consegue ver no paciente. Então ele volta outra vez nisso. Às vezes o livro volta assim nos assuntos, mas é porque ele é um apanhado de vários artigos, de várias coisas que foram estudadas em relação àquilo. Entende? Por isso que às vezes se repete alguns assuntos. Então ele fala que o médico tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com a questão de como ele vê o mundo, como ele vai ver o paciente, para que ele não cause uma influência negativa, ou que ele não evolua o tratamento por essa razão. Ele fala sobre o rapport, acho que é assim, rapport, que se fala, que é a relação de confiança, que o paciente tem que ter confiança no médico. Que disso aí que trata boa parte do êxito da psicoterapia, essa relação de confiança entre médico e paciente. Eu achei muito legal essa leitura do Jung, pretendo em breve ler mais livros dele. Acho que o Jung tem uma visão tão poética, assim, uma visão tão mística, tão religiosa realmente do mundo, sabe? O Freud já parece ser uma pessoa mais, né, tipo, que tem uma visão mais científica, parece, das coisas. Sei lá, essa é a impressão que eu tenho como um leitor leigo de psicanálise, né, de psicologia, esse tipo de coisa assim. Mas eu achei legal essa visão. Acho que isso ali está bem dentro do que foi na época de Jung, que foi o começo realmente assim, a evolução da psicoterapia. Acho que hoje deve ter muitas correntes, muitas ideias diferentes, muitas práticas, técnicas que são usadas, que já evoluíram bastante. Mas acho que ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, mas as pessoas estão trabalhando arduamente para isso, cientistas, psicólogos, psicanalistas, né? E para que a gente tenha um mundo melhor, hoje e no futuro. Muito obrigado por quem assistiu, e lembrando que eu não tenho formação nenhuma em psicologia nem em psicanálise. Eu estou lendo porque realmente eu tenho curiosidade de saber um pouco sobre isso, né? Então, qualquer coisa que eu diga que estiver errado na minha interpretação do livro, ficaria muito feliz com uma correção, ficaria muito feliz se alguém pudesse me informar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.